Amém, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor a todo aquele que me assiste neste momento. Mais uma vez eu recebo a oportunidade de trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu te convido a orar comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, me inspira pelo teu Santo Espírito, Pai, a trazer uma palavra, Senhor, que venha impactar as nossas vidas. Uma palavra, Senhor, vinda diretamente do teu trono. Senhor, fala conosco através dessa sua palavra, Pai, que é viva, que é poderosa, Senhor, que é eficaz, Senhor. Pai, queremos ouvir a tua voz, que eu seja um instrumento, meu Pai, de bênção para abençoar a vida de todo aquele que me assiste, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A palavra que está no meu coração para compartilhar nesse dia se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde a palavra fala da seguinte forma: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Esses dois versículos são riquíssimos e nos traz inúmeras informações preciosas, valiosas, as quais vale a pena nós meditarmos nela. É interessante que esse versículo começa dizendo, Portanto, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aqui é o capítulo 12 de Hebreus, e anteriormente a ele vem o capítulo 11, onde é relatado a respeito dos heróis da fé. Tantos homens, mulheres de Deus que foram usados poderosamente e são citados no capítulo 11. E o 12 é um complemento disso e fala diante de tantos homens, mulheres de Deus que foram tremendamente usados por Deus. E a palavra fala que essas pessoas são como nuvem de testemunhas. É interessante porque a palavra diz que essas pessoas foram testemunhas de Jesus Cristo, serviram a Deus com fidelidade, com sinceridade no coração, e agora o bastão está com cada um de nós. A palavra nos encoraja a nos inspirarmos nessas pessoas, mas não apenas para admirarmos o que elas fizeram, mas também para procurarmos seguir esse exemplo. Porque grandes homens, mulheres de Deus já passaram por essa terra e agora eles deixaram os testemunhos para que nós possamos olhar e nos inspirar neles e continuar praticando as mesmas obras de justiça. Agora Deus espera de mim e de você que nós venhamos continuar aquilo que os apóstolos iniciaram, aquilo que tantos homens, mulheres de Deus iniciaram, com certeza até pessoas do nosso conhecimento que nós sabemos e testificamos que foram pessoas tremendamente usadas por Deus. Agora está comigo e agora está com você esse bastão. E que nós possamos seguir o exemplo daqueles que nos deixaram com esse exemplo de fidelidade, de sinceridade diante de Deus. Porque a palavra também nos aconselha a nos livrarmos de todo embaraço. Em algumas versões fala de tudo aquilo que nos atrapalha, em outras versões diz nos livrarmos de todo peso e também de todo pecado. Essa é uma outra reflexão que eu tiro desse versículo. Porque muitas das vezes nos preocupamos tanto com o pecado, e realmente devemos nos preocupar com o pecado, mas às vezes nos esquecemos dos embaraços, às vezes nos esquecemos daquilo que nos atrapalha, daquilo que pesa nas nossas vidas, daquilo que nos impede de crescer, de evoluir na fé,
de progredir na fé, e a palavra nos diz, nós temos que ter cuidado com esses embaraços. Talvez o embaraço possa ser o excesso de entretenimento, talvez o embaraço possa ser algum costume que nós temos que não beneficia a nossa busca por Deus, muito pelo contrário, que nos atrapalha. E eu tenho certeza que você sabe o que tem te atrapalhado a buscar mais de Deus, o que tem te atrapalhado a se entregar mais a Deus. Todos nós sabemos, basta analisarmos a nossa própria vida, porque a palavra nos encoraja e nos aconselha, nós devemos nos livrar dessas coisas. Se nós quisermos crescer em Deus, nós precisamos nos livrar, porque logo à frente fala que nós temos uma corrida para correr. Deus preparou uma corrida para cada um de nós. E eu refletia nessa questão da corrida, né? Eu perguntava, Senhor, por que não uma caminhada, né? A caminhada, talvez, em um primeiro momento, ela é bem mais agradável, ela é bem mais tranquila de se fazer. E eu meditando e chegando à conclusão que quando nós caminhamos, né? Algumas pessoas gostam de caminhar, você consegue caminhar comendo, né, um doce, comendo alguma coisa, você consegue caminhar conversando com alguém que está ao seu lado, você consegue caminhar mexendo no celular, por mais que não seja o recomendado, né, mas você consegue caminhar lendo alguma coisa, mas correr já é mais complicado. Para correr você precisa estar focado e concentrado na corrida. Dificilmente você vai conseguir correr e fazer uma outra coisa ao mesmo tempo. Corrida exige esforço, muito esforço, exige muita determinação e, como a palavra fala, perseverança. A palavra nos encoraja a corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus, Ele propõe uma corrida a cada um de nós. Ele nos convida a correr com perseverança, sem desanimar, sem desistir, sem recuar. E para isso, nós precisamos nos livrar de todo o peso. Talvez você já teve uma experiência de caminhar, né, por uma longa distância, talvez segurando uma sacola pesada na mão, e aquela sacola parece que à medida que você vai andando, o peso vai aumentando daquela sacola e você coloca para outra mão e depois você troca de mão novamente. Se andar com o peso já é complicado, imagine correr. Não tem como. Não tem como. Nós ficamos no meio do caminho. Por isso que precisamos nos livrar de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que pode nos atrapalhar na corrida da fé. Porque a palavra continua dizendo que existe um alvo. Nós precisamos estar concentrados e correr exige isso, exige concentração. E nós precisamos estar concentrados e focados em um alvo que se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa linha de chegada. A palavra fala que nós temos que fixar os olhos em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Significa que Ele foi a causa de nós termos essa fé gerada dentro de nós. Mas também Ele não quer apenas nos dar essa fé inicial, Ele quer aperfeiçoar aquilo que Ele já nos deu. Ele quer, né, completar essa fé que já está no nosso coração. Se nós continuarmos correndo com perseverança, olhando para Cristo, a nossa fé vai crescer. E aquilo que nós vivemos hoje não será comparado àquilo que nós viveremos amanhã em Cristo Jesus. O Senhor, Ele deseja que cada um dos seus filhos possa crescer em maturidade, possa crescer em poder, possa crescer em sabedoria, possa crescer em intimidade com o Espírito Santo. Mas para isso os nossos olhos precisam estar focados em Jesus. Existem tantas distrações nesses dias de hoje, não é? Tanta coisa tentando roubar o nosso tempo, tanta coisa tentando roubar a nossa atenção, tanta coisa, né, tentando ter alguns minutos ou algumas horas do nosso dia. E cabe a nós analisarmos todas essas coisas com sabedoria, para sabermos o que realmente importa. Para sabermos, será que não tem alguma coisa que eu tenho praticado que tem tirado os meus olhos de Cristo?
que tem feito com que eu me torne vagaroso nessa corrida, que tem feito com que eu pare, com que eu fique estagnado? Será que alguma coisa nas nossas vidas tem nos atrapalhado como um embaraço, como algo que gruda, que cola em nós, um peso desnecessário? Porque existe uma corrida e Jesus, ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Ele quer tornar a nossa fé perfeita, para que nós possamos seguir o exemplo dele mesmo. Porque a palavra continua dizendo que ele se inspirou na alegria que lhe fora proposta pelo Pai. Ou seja, Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um foco, Jesus ele estava concentrado na alegria que o Pai havia proposto para ele. Por isso, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. Isso nos ensina mais uma coisa, que a partir do momento em que nós estivermos focados em Cristo, nós seremos capacitados por Deus para suportarmos muitas coisas e também para desprezarmos outras tantas coisas. O que você tem suportado por amor a Deus? O que você tem desprezado por amor a Deus? Porque a palavra diz que Jesus suportou a cruz e também ele desprezou a vergonha pela qual ele passaria. Ele não se importou com aquela humilhação que ele passaria na cruz do Calvário. Ele não se importou com toda a vergonha que ele passaria, porque ele estava focado. Então ele pôde suportar a cruz, ele pôde desprezar toda aquela humilhação que ele passaria. Se eu e você estivermos focados, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Como as Escrituras dizem, né? Paulo falando e questionando: quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, fome, perigo, angústia, perseguição, nudez, espada? Em outras palavras, é como se Paulo estivesse falando: eu sei que nada pode me afastar de Deus. Nada que eu passe, nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma aflição vai me afastar de Cristo Jesus. Vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu te pergunto, o que tem te afastado desse amor? O que tem tirado o seu foco? O que tem feito com que você perca as forças, com que você desanime? Porque a palavra é bem clara quando ela diz que não adianta correr 1 quilômetro, 2 quilômetros por alguns minutos, por alguns instantes. Não, é necessário perseverança. Perseverança, talvez é isso que tem faltado a tantos de nós hoje em dia. Às vezes nós começamos bem, às vezes nós tomamos decisões acertadas de alinharmos a nossa vida à vontade de Deus, mas o problema é que nós não fazemos isso durar muito. E o tempo ele vem e faz com que nós nos esfriemos e novamente voltamos à estaca zero. Que nós não possamos perder a perseverança, que nós venhamos iniciar essa corrida da fé e correr até o último instante, como Jesus fez. Jesus poderia ter desistido em tantas vezes, mas ele perseverou, olhando apenas para a alegria que lhe estava proposta. Ei, será que você percebe que existe uma alegria que Deus propõe a você? Será que você percebe o que Deus já preparou para você? Será que você já é capaz de se alegrar com tudo aquilo que Deus tem reservado para você, tanto nesta vida, como também no porvir? Que você possa se inspirar nisso. Existe algo que Deus preparou para você e Deus não quer que você tire os olhos disso. A palavra ela também nos diz, lá em Apocalipse: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se nós servirmos a Deus relaxadamente, nós corremos um risco de perder a nossa coroa, de que alguém tome a nossa coroa. Por isso que não podemos vacilar, meu irmão, minha irmã. Temos que insistir, temos que perseverar, com esforço, com dedicação, como é exigido em uma corrida, sem desanimar, livrando-nos de todo embaraço e olhando para Jesus, que Ele seja a nossa inspiração, que Ele seja a nossa fonte, que Ele seja o nosso tudo, e que essa palavra
possa ter abençoado a sua vida neste dia. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.